Olá, o meu convidado hoje no Gente em Destaque é o escritor Pedro Paiva. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Rodrigo, ao pessoal que está assistindo também. Queria começar a nossa conversa, antes de a gente entrar na área da literatura, né? Falar um pouquinho da sua trajetória. Você é de Jacareí. Sou nascido em Jacareí. Nasci ali na Pompilho Mercadante, perto do antigo Popular, né? Chibatinha hoje. Cresci até os 15 anos, morei ali. Depois fui morar no Santa Cruz, né? Ali paulistano, na Avenida Santa Cruz. E ali passei toda a minha juventude. O que você lembra da sua infância lá, ali na parte... Aqui é a região central, onde fica o Região supermercado, central. né? A minha infância eu acho que foi muito rica, porque eu, como família tradicional de Jacareí, né? Minha avó era siqueira, né? A gente, desde do antigo cruzeiro, né? Onde tinha 2 campos de futebol de barro lá, coisa e tal. A gente descia de carrinho de rolimã. A gente saía no Sábado de Aleluia, né? Pedindo bala. Era muito, muito rica a minha infância, porque era uma outra cidade, né? Não tinha tantos carros, não tinha... na praça a gente via, né? Tinha os colegas que eram engraxates, que trabalhavam na praça. Totalmente diferente de hoje. E era uma época, anos 70, né? Que você passa a sua infância ali, de poucas famílias, onde uma família conhecia a outra praticamente, né? Sim, poucas famílias ali. A rua Pompilho Mercadante, a gente conhecia a família toda. Tinha o Joaquim, né, que hoje tem uma padaria na rodoviária, e tinha a pastelaria dos Can, né, que eu fui para um dos primeiros, eu inaugurei ali, porque quando abriu a gente entrou e comeu um pastel ali na pastelaria Jacareí, e a gente conhecia todo mundo ali pelo centro. Os seus pais são de Jacareí também? O meu pai é nascido em Jacareí, a minha mãe é nascida em São Isabel. E o que mais? A gente morava numa vila familiar, né? Onde tinha tios, sobrinhos, moramos tudo junto. E você tem irmãos? Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos? 6 irmãos. 7 com você? 7. Até os 14 anos eu era o mais novo, né? Depois nasceu mais um. Nasceu o raspo de tacho. Uhum. E como é que foi ser criado numa família de tantos irmãos? Como é que foi o tipo de educação que seus pais deram para vocês? Tipo assim, meu pai foi um tipo de pessoa que ele trabalhava em empreiteiras. Então ele viajou o Brasil todo. Ao mesmo tempo, minha mãe foi mãe e muitas vezes pai. E como minha mãe foi uma pessoa leitora, sempre estava lendo, eu acho que peguei um pouco disso. E ser o menor também é bom, que os irmãos protegem, né? Mas também o menor também é ruim, que a gente leva uns cascudos também dos maiores, né? E quando nasceu o caçula, 14 anos depois de você ficou com ciúme? Acho que não, acho que foi uma festa, né? Acho que o irmão mais novo, né? Acho que é bom, né? Eu também já tinha 14 anos, eu acho que é bem diferente do que ter 4, 5, 6 anos, né? Não é para ter mais ciúmes, né? E você hoje, olhando para trás, você falou do seu pai que ficava viajando, né? E a sua mãe ficava mais em casa. Que características de personalidade você vê em você que você acha que herdou do seu pai e que herdou da sua mãe, por exemplo? Do meu pai, eu tenho a mania de falar muito alto. Acho que a família Paiva, em geral, a gente tem algo de falar mais alto. Da minha mãe é tipo assim, ela eu acho que é a pessoa mais calma, mais centrada. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso também na hora de escrever, eu tento ser mais centrado naquilo. Aliás, a gente estava falando da sua infância em Jacareí, e você falou da época da vila, ali de conhecer todo mundo. Você escreveu um poema, né? Quando eu era criança, era tudo grande. O meu pai, minha mãe, o mercado, a praça. Sim, escrevi um poema. Tem essa visão
de como tudo era maior quando a gente é criança, e depois quando a gente se torna adulto, a gente volta no lugar, nossa, era esse tamanho aqui. Tudo menor, sim. Eu lembro que eu descia ali no mercado da rodoviária, aquelas escadas ali, para mim era gigantesco aquilo. Aí eu volto lá, mas diferente, né? Aquele corredor de pedras vermelhas da padaria ali, da rodoviária, parecia maior. Hoje a gente vê que é muito estreito. Então, tem essa visão. E esse poema eu fiz mais para o meu pai e para minha mãe, né? Porque meu pai já se foi, né? E a gente vê que as pessoas são grandes, né? Principalmente quando a gente é criança e olha de baixo para cima, assim. Exatamente. As pessoas são grandes, mas de um outro jeito a gente enxerga elas grandes ainda, né? Uhum. Mesmo que a gente esteja, assim, fisicamente maior que elas. E você falou da literatura, tem a ver muito com a sua mãe. Você lembra da sua mãe, quando você criança, era lendo o quê, por exemplo? Acho que a minha mãe lia tudo. Lia Jorge Amado, lia revistas de Veja, Manchete. E eu era sócio da biblioteca, né, quando era criança, e sempre trazia livros. E todas as pessoas liam, Agatha Christie, a gente pegava o livro, aí ia de mão em mão, cada irmão leu um livro de uma vez, às vezes um era sacana, já falava o final. Isso você com quantos anos que começa assim a ficar mais familiarizado? Uns 9, 10 anos, mesmo? Já estava lendo bem já. E tem algum livro dessa época, de início, que mais marca você? Eu acho que eu estava lendo muito Agatha Christie nessa época aí. Acho que Cai o Pano, da Agatha Christie, foi um livro que eu gostei mais naquela época, porque era um suspense, né? A gente queria saber o que aconteceu no final da história, né? A Agatha Christie sempre pegava um negócio de mistério. Sim, ali, né? É uma literatura adolescente, né? Mesmo eu sendo criança, né, uma literatura adolescente ainda, mesmo que as pessoas da nossa idade ainda leiam, né, é uma literatura que é bom para o adolescente. Para começar a ler, eu falo assim, leia Agatha Christie, leia o Sherlock Holmes, porque incentiva o adolescente, a criança, a continuar lendo algo melhor no futuro. E mesmo como você disse, né, para criança é uma leitura fácil, porque a Agatha Christie não usa linguagem assim, muito rebuscada. Não é algo refinado, mas é algo que prende atenção. E a partir daí você começa a sair da Agatha Christie para outros tipos de literatura? Sim, quando já era adolescente, eu já começava a ler algumas coisas assim. A minha família tinha o Clube do Livro antigamente, né? Onde tinha uma revistinha, a gente fazia o pedido do livro, se entregava em casa. Então começaram a chegar livros em casa todo mês. E o que estava lá, a gente estava lendo. Por exemplo, o que chegava? Chegava Frederico Forsyth, né? Que era uma coisa de espionagem, né? Deixa eu ver o que mais. Aqueles romances americanos, né? Harold Robinson, Sidney Sheldon, isso daí. E nessa juventude minha, eu li muito isso, porque o que estava na moda naquele momento. E você, quer dizer, não foi uma criança que começou a ler com Monteiro Lobato, né? É diferente. Não, eu li Monteiro Lobato depois, quando já estava adulto já. E a sua mãe, ela incentivava vocês na leitura? Por exemplo, a biblioteca? Como é que era o relacionamento de vocês na questão do livro? Tipo assim, eu acho que tava 2, 3 lendo e tinha um livro ali. E a gente começava a ler também. Meus irmãos liam, todos os irmãos liam. Quer dizer, o exemplo, né? Exemplo, sim. Eu acho que é difícil. Eu acho que a família que não lê, a criança não vai ler também. Então, acho que a escola deveria incentivar mais, colocar livros à disposição da criança na sua faixa etária, né? Por exemplo, se a criança, 5, 6 anos, está em casa e passa na sala e vê o pai lendo um livro, né? Ela vai perguntar o que é isso, né? O que é isso, exatamente. Vai querer pegar para ver. Para ver, exatamente. Você tem filhos? Eu tenho uma menininha de 28 anos, vai fazer esse ano,
e um molequinho de 21. E os dois também, você acompanhou eles na leitura ou eles não se interessam, assim? A minha filha, eu mostrei algumas coisas para ela quando ela era adolescente, Edgar Allan Poe, a Metamorfose e outros livros. O meu filho, ele gosta de estar muito nessa onda de mangá, anime. Então, e de vez em quando eu deixo um livro com ele. Que também não deixa de ser um tipo de leitura, né? Sim, eu também li muita história em quadrinho quando era criança. Então, é por aí, tem que começar a ler algo. Senão, aí você se aprofunda depois. E esse exemplo de você com a sua filha, eu percebo que também tem o mesmo exemplo da sua mãe, que são livros de suspense, né? Exatamente. Eu cheguei a comprar uns livros da Agatha Christie. Olha, li isso daqui que você vai gostar. Que depende do gosto também. Pode ser que a criança caia ali e também não consiga adaptar direito. Exatamente. Você não pode chegar com o Machado de Assis e dar para a criança, né? Isso não pode. Então, o Agatha Christie, para uma menina de 13 anos, acho que é o ideal. E como é que foi o seu desenvolvimento depois? Por exemplo, como é que você começa a se interessar pela escrita, escrever seus próprios textos, por exemplo, na adolescência já ou depois? Não, foi bem depois. Eu tinha vontade de sempre começar a escrever, mas nunca começava. Aí eu tinha uns 40 anos já e contei uma história para o meu filho, Príncipe Alexander no Lago das Rãs. Ele foi contando essa história e falei, não, isso é legal. Aí eu escrevi essa história, não publiquei esse livro ainda, mas foi a partir daí, aí eu comecei a buscar as pessoas na cidade que escreviam. Aí eu conheci Ailton Santos, Carlos Guedes, André Siqueira, e o pessoal se reunia no museu, né? E a gente ficava debatendo ali literatura, o Guedes sempre dava uma dica, lê isso, lê aquilo. E isso foi me ajudando a melhorar a minha escrita. Quando você começa já com 40 anos, já por meio da ficção, nada de textos assim, de memórias suas, ou nada? Não, eu comecei na ficção mesmo. Aí acho que foi o próprio Guedes, né? Perguntou, tem poesia na sua obra? Aí eu comecei, né? Pensei, né? Não, nunca caí por esse lado da poesia. Aí devagarzinho eu comecei a montar uns poemas, né? Mostrar pro Guedes, ele falava isso, falava aquilo. Cria mais metáforas. Hoje em dia as rimas não são tão importantes, não tem uma preocupação tanto com a rima, mas o lance é você ter a metáfora, ter uma ideia que a pessoa lê e entenda o que você está querendo passar, a mensagem que você quer passar. Mas eu acho que a poesia a gente não pode facilitar muito, nem na literatura. A gente tem que fazer com que o leitor se descubra sozinho o que está acontecendo ali. E para você, qual que é o mais complicado? É a poesia ou os textos de ficção? Eu acho que poesia é mais difícil, porque eu sempre digo que a gente não é poeta. Às vezes, de vez em quando, está poeta. Baixa uma inspiração. Baixa uma inspiração, é por aí. Agora, a ficção, eu acho que é mais fácil escrever, porque a gente imagina uma história. Aí, se a gente imaginar o final da história, a gente tem para onde ir, tem um caminho, porque a gente só tem o final. Então, a gente, para escrever um livro, a gente tem que imaginar qual é o final. Tem o final, aí o começo e o meio fica muito mais fácil. Você parte do fim para o começo, né? Exatamente. Tem que ter um fim. Porque a gente tem que ter para onde ir, né? Se a gente começa a escrever sem saber para onde vai, não vai... Tem como. E a poesia, você falou que é um pouco mais difícil. Por qual motivo? Por querer encaixar as palavras? Ou por demorar mais por conta da inspiração mesmo de vir? É a inspiração mesmo, eu acho que as palavras vêm. As palavras vêm, ou você começa a colocar, né, devagarzinho. Às vezes eu queria fazer uma poesia, eu fui na Pinacoteca, né, vi o quadro do Mestiço, e eu olhei lá, e depois, um ano depois, eu fiz essa poesia, mas sempre batia, não, mas eu tenho que fazer essa poesia, eu tenho que escrever sobre o mestiço E não saía. Agora, essa semana que acabei fazendo. Tá certo. Vamos fazer, então, nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.